A tempestade caía impiedosa sobre a estreita vila costeira de Porto dos Ventos, um lugar onde o mar e a neblina se entrelaçavam para esconder segredos antigos. As ondas quebravam com fúria contra as pedras negras, enquanto um vento cortante varria as ruas estreitas, chamadas apenas pelo eco dos passos solitários. Catarina Silva, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque desalinhado, tentava cerrar firmemente as janelas da sua pequena casa de madeira e vidro, um modesto refúgio à beira-mar onde morava desde sempre. Apesar dos anos que pesavam em seus ombros curvados, não podia evitar um calafrio diferente naquela noite. Sua pele enrugada sentia a umidade penetrando, lembrando os contos de sua avó sobre tempestades que mudavam destinos. Essa chuva não é coisa do acaso, murmurou para si mesma, enquanto puxava o xale sobre a velha camisola. Os passos apressados na calçada de pedra ecoaram até sua porta. Eram quase meia-noite, e ninguém em Porto dos Ventos se arriscaria a caminhar sob aquele temporal. Catarina abriu um pouco a porta, os olhos atentos à figura molhada que aparecia diante dela. "Quem é?" perguntou com voz firme, mas cansada. "Por favor, senhora, peço abrigo só por esta noite", respondeu o homem, a voz rouca carregada de cansaço. Ele era alto e magro, trajava roupas simples, encharcadas e gastas, um velho chapéu de palha torto ainda preso à cabeça e uma mochila desgastada pendurada no ombro. Seu rosto, marcado pela sombra da barba por fazer, parecia esconder uma história longa demais para ser contada em uma só vida. O peito de Catarina apertou. Sua mãe sempre dizia que ajudar o necessitado era um ato sagrado. Decidiu abrir a porta e acolher o estranho. Ele entrou, escorregando os sapatos molhados no chão de madeira rangente, enquanto a água escorria pelo chão, formando poças. Suas mãos tremiam um pouco e seus olhos claros possuíam um brilho intenso, como se vissem além do horizonte das ondas lá fora. "Obrigado, senhora. Que a maré lhe traga sorte", ele disse com reverência, tirando o chapéu encharcado. Catarina se virou para o pequeno braseiro, puxou um cobertor velho e buscou o quente chá de ervas que guardava para noites difíceis. A cabana era simples, 2 cômodos, com o cheiro salgado do mar e um sutil toque de lavanda. Ela sentiu de forma estranha que aquela noite não seria como as outras. Preparou um canto no chão velho para o visitante, e eles compartilharam um silêncio confortável, enquanto a tempestade lá fora rugia, como se quisesse levar todas as dores do mundo consigo. "Você está só?" perguntou Catarina, sentando-se perto do fogo enquanto entregava o cobertor. "Sim, senhora. A vida me levou para longe de tudo o que conhecia", respondeu ele, os olhos fixos nas chamas, como se rememorasse uma memória antiga demais para trazer à tona. "Porto dos Ventos é ainda o que era?" ele perguntou, com uma voz carregada de saudade e tristeza. "Não, as famílias se foram, os jovens buscaram outros portos. Apenas os esquecidos ficam para contar histórias ao vento", Catarina respondeu, a voz embargada. O homem sorriu, mas seu sorriso era uma promessa, uma esperança velada. Talvez seja a hora de mudar essa história. Na madrugada silenciosa que seguiu a tempestade, Catarina acordou ao som abafado dos passos do homem no corredor. Aurélio. Era assim que ele se apresentara, com aquele nome simples, porém carregado de mistério. Permanecia acordado, contemplando a névoa que invadia a janela da pequena casa. Um homem calado, envolto em pensamentos que pareciam mais densos que o próprio mar revolto lá fora. Na manhã seguinte, o sol tímido começava a romper as nuvens, lançando uma luz suave sobre Porto dos Ventos. Aurélio pediu permissão para conhecer o vilarejo, e Catarina, com a mesma gentileza que o abrigara na tempestade, concordou. Saíram juntos, ele com passos firmes, ela com os olhos curiosos e uma ponta de esperança. Pelas ruas estreitas, Aurélio comentava com voz baixa e firme, mas envolta em uma aura enigmática, sobre como o lugar parecia abandonado pelo tempo e pelas pessoas. Era uma vila marcada por casas envelhecidas, janelas empoeiradas e o cheiro misto de salitre e saudade. Os moradores, disse Aurélio, devem estar presos às suas próprias histórias, esquecendo que o mundo continua girando lá fora. Ao chegarem à praça principal, ele notou um grupo de anciãos conversando sob o fraco sol da manhã, suas faces marcadas por anos de lutas e resistências. Catarina o apresentou como um viajante, mas logo a desconfiança no ar era palpável. Dom Jairo, o velho dono da taverna da vila,
Encarou Aurélio com olhos estreitos e postura defensiva. O que traz um homem como você a Porto dos Ventos? Perguntou, a voz carregada de ceticismo. Aurélio sorriu com calma, um sorriso que parecia esconder segredos profundos. Procuro um lugar para recomeçar. Um lugar onde o passado e o futuro possam se encontrar. Vejo potencial nesta terra e nas pessoas que a habitam. Ele não veio apenas com palavras. Trouxe também relatos sobre a possibilidade de renovar as esperanças, mesmo diante do tormento do esquecimento. No caminho até os campos à beira-mar, Aurélio compartilhou seus planos ambiciosos, de modo cauteloso, envolvendo plantar novas sementes, não apenas nas terras secas, mas nos corações cansados daquela comunidade. Mas o curioso senhor da estrada não era recebido sem obstáculos. Rumores sobre forasteiros havia deixado muitos desconfiados. Havia uma tensão sutil, uma barreira invisível criada por medos antigos e histórias não resolvidas. Problemas recentes, um acidente na doca, desentendimentos sobre direitos de pesca e suspeitas sobre investimentos estrangeiros serviam como desafios reais para o gesto de bondade de Catarina, que insistia em defender o visitante. Os diálogos entre Aurélio e os moradores foram totalmente reescritos, marcados por questionamentos, receios e, gradualmente, uma curiosidade que começava a superar a desconfiança. Ele falava pouco de seu passado, mas sempre com transparência sobre suas intenções. Quando o dia cedeu lugar à tarde, o sol começou a dourar o horizonte e Aurélio voltou para a cabana de Catarina, onde ambos compartilhavam a tranquilidade de quem acredita que algo maior está por vir, apesar dos obstáculos. Os dias que seguiram foram de expectativa tensa em Porto dos Ventos. Aurélio se manteve discreto, mas seu nome começava a circular pelas conversas nervosas no centro da vila. A notícia chegou inesperadamente pela manhã, quando um veículo oficial estacionou em frente à prefeitura, levantando olhares desconfiados. O representante legal do misterioso Aurélio, um advogado elegante chamado Licenciado Herrera, entrou na sala da prefeitura para anunciar formalmente a compra das extensas terras da vila. A assembleia reunida sentiu um misto de surpresa e incredulidade. Aquele homem humilde que tinha batido na porta de Dona Catarina na noite da tempestade, agora adquiria praticamente todas as propriedades da região. A transação incluía os terrenos antes deixados à própria sorte, as áreas secas junto ao penhasco, as casas de pescadores, tudo sob o domínio do novo dono. Herrera explicou que Aurélio não era apenas um comprador comum. Ele trazia planos ambiciosos e promessas de que a vila renasceria com investimentos em infraestrutura, educação e turismo sustentável. O anúncio causou reações diversas. Uns ficaram entusiasmados com a esperança, outros expressaram medo do desconhecido e da perda do controle local sobre suas raízes. Dom Jairo, o taverneiro, foi um dos primeiros a confrontar o advogado. E quem é afinal este tal de Aurélio? Por que nunca se mostrou até agora e decide comprar tudo assim de uma só vez? Perguntou, a voz carregada de desconfiança e inquietação no rosto. Herrera respondeu com paciência, dizendo que seu cliente preferia manter a privacidade até o momento certo, para evitar tumultos e especulações. A promessa era de que Aurélio retornaria pessoalmente para esclarecer dúvidas, explicar seus motivos e ouvir os moradores. Enquanto isso, Dona Catarina observava a praça lotada, o murmúrio da multidão ora agitado, ora expectante. Seu coração apertava na esperança e no medo. O homem que abrigara na tempestade não era mais um estranho. Ela sentia que a verdadeira história estava prestes a se revelar. Naquela noite, Aurélio finalmente retornou à vila, não mais como o forasteiro esfarrapado, mas vestindo um casaco sóbrio que combinava com a postura resoluta e serena de um homem que tinha reencontrado seu propósito. Ele caminhou até a praça principal, onde os moradores o aguardavam com olhares variados, de curiosidade, reprovação e alguns com uma esperança tímida. Com voz firme, Aurélio começou a contar sua história. Revelou que nascera e crescera ali, naquele cenário entre o mar e as pedras negras, mas que a vida o levou para longe em busca de prosperidade. Construiu um império no mundo dos negócios, mas o destino lhe tirou tudo em um momento de crise. Voltara ao lugar onde tudo começara, disfarçado na figura daquele mendigo que pediu abrigo, para sentir novamente o pulso da terra e o calor de sua gente.
Voltei para restaurar o que foi perdido, não para destruir, disse ele com um brilho nos olhos. Meu projeto não é só comprar terras, é restaurar vidas, restaurar a alma desta vila e daqueles que aqui permaneceram e também daqueles que partiram. A comunidade escutou em silêncio, alguns olhos marejados de emoção. Dom Jairo, que antes duvidara tão fortemente, finalmente assentiu com respeito, sentindo no discurso uma sinceridade que nenhuma dúvida poderia calar. Aurélio explicou que os primeiros passos já estavam determinados: perfurar poços para abastecer a vila, recuperar as plantações, criar oportunidades para os jovens e garantir que as tradições sobrevivam, sem abrir mão da modernidade e do progresso. A reação coletiva mudou de ceticismo para uma aceitação cautelosa, pois apesar dos medos naturais, havia naquele momento algo maior, a possibilidade real de mudança. Dona Catarina sentiu que aquela era a virada definitiva, o ponto que transformaria a vila e suas histórias para sempre. O sol da manhã seguinte não iluminaria apenas o vilarejo, mas acenderia a chama da esperança que, em silêncio, já começava a crescer. Porto dos Ventos despertava aos poucos de um longo sono, embalado pelo som constante das ondas e pelo cheiro salgado do mar que envolvia tudo ao redor. Aurélio, agora figura conhecida e respeitada no vilarejo, havia estabelecido seu escritório temporário na antiga Casa do Farol, um edifício abandonado que fora reformado e ganhou nova vida graças ao esforço coletivo da comunidade. As janelas abertas deixavam entrar a brisa marinha, enquanto mapas, plantas e gráficos preenchiam as mesas de madeira rústica. Desde o primeiro dia após a compra das terras, Aurélio evitava tomar decisões sozinho. Preferia conversar com os moradores, ouvir suas necessidades e sonhos. Convidou Raimundo, o velho pescador que antes resistia às mudanças, para ser parte da comissão local, transformando-o num líder do processo e incentivando o diálogo entre gerações. É essencial que este lugar permaneça fiel a si mesmo, disse Aurélio numa dessas reuniões, mas também que abrace o que pode torná-lo vivo outra vez. A revitalização passou primeiramente pela questão mais urgente: a falta de água. Sem o líquido precioso, dificultava-se a volta da agricultura e a saúde da população. Equipes especializadas foram chamadas para perfurar poços que alcançaram lençóis profundos de água cristalina. A água voltou a correr em canos que se espalharam pelas ruas como veias, levando esperança a cada canto. Os homens trabalhavam sob o sol forte, instalando reservatórios, limpando canais antigos e construindo sistemas de irrigação eficientes, capazes de reanimar os terrenos outrora áridos. Dentro das casas, mulheres participavam de oficinas de educação ambiental, aprendendo a reciclar e cuidar das praias para impedir o acúmulo de lixo que ameaçava os peixes e o turismo emergente. No coração do vilarejo, a praça principal ganhou um novo visual. As pedras gastas foram substituídas, os caminhos receberam iluminação solar e canteiros floridos onde rosas do mar e hibiscos prosperavam. O coreto antigo, apesar do tempo corroído, foi inteiramente restaurado, tornando-se o palco vibrante dos encontros culturais que começaram a reanimar a alma do povo. Aurélio incentivou a participação dos jovens, promovendo festivais onde eles mostravam suas músicas, danças tradicionais e artesanato local, estendendo convites para artistas de cidades próximas. Esse intercâmbio cultural trouxe não só entretenimento, mas também um sentimento de orgulho e pertencimento. A tradicional pesca de Porto dos Ventos recebeu atenção cuidadosa. Os pescadores, liderados por Raimundo, foram convidados a integrar uma cooperativa que promoveria o uso sustentável dos recursos marítimos. Sem o mar, nossa vida não tem sentido, disse Raimundo numa reunião emocionada. Mas precisamos respeitar o que ele dá se queremos que continue a nos sustentar. Aurélio apoiou a criação da cooperativa Maré Viva, que envolvia pescadores, agricultores e artesãos em um modelo de trabalho colaborativo. O grupo passou a controlar a pesca, evitando a sobreexploração e incentivando a venda conjunta dos produtos para mercados maiores, incluindo restaurantes na capital e feiras regionais. A cooperativa não era apenas econômica, mas também um símbolo da união e do renascimento de Porto dos Ventos. Os desafios, porém, não foram poucos. Grupos conservadores temiam que a chegada de turistas e investidores pudesse descaracterizar o vilarejo,
trazendo pressões para construir hotéis e especular imóveis ao invés de preservar a identidade local. Conflitos surgiram, mas Aurélio sempre insistiu no diálogo, buscando conciliações para que o desenvolvimento fosse sustentável, respeitando a cultura e o ambiente. Proteger o que temos para que o que constrói se mantenha vivo, repetia frequentemente, e convidava representantes da comunidade para visitar outros projetos turísticos responsáveis, mostrando exemplos de sucesso que não descartavam a tradição. Paralelamente, as famílias começaram a retornar. Muitos jovens, antes ausentes, viram em Porto dos Ventos uma nova chance. Pedro, neto de Dona Rosa, voltou com a esposa e filhos, animado com as oportunidades que surgiam para a agricultura e comércio local. As mulheres organizaram pequenos grupos para trabalhar com bordados, cerâmica e venda de produtos regionais, ganhando autonomia e contribuindo para o fortalecimento econômico da vila. Em uma tarde dourada, Catarina caminhou pela orla, admirando os barcos restaurados e as casas pintadas, agora vivas com cores alegres e detalhes que remetiam ao mar e às flores nativas. Sorrisos surgiam nos rostos das crianças que brincavam entre as ruas, antes desertas, enquanto os adultos conversavam animadamente. A cooperativa exibia com orgulho uma placa com seu nome, um símbolo da importância de sua bondade inicial. Aurélio passava parte do dia fora, visitando cada família, trabalhando ao lado da comunidade, vestindo roupas simples e mostrando que a liderança não vinha de cima, mas de dentro do próprio povo. Sua transformação era completa. Da figura furtiva do estranho naquela noite chuvosa, havia emergido um homem integrado, empenhado em dar vida a novos ciclos para Porto dos Ventos e seus moradores. Estamos criando raízes profundas, declarou em um encontro comunitário, para que ninguém precise mais partir. Catarina sentia orgulho como nunca antes, vendo não só a vila florescer, mas também as relações humanas que ali se fortaleciam. A despeito das dificuldades e dúvidas, aquela transformação mostrava que era possível reinventar sem perder a essência, uma lição de amor, respeito e trabalho coletivo. E assim, Porto dos Ventos ressurgia entre o oceano e o céu cinzento, que se tornara azul, protetor e inspirador para quem ali vivia. A chegada do verão trouxe com ele uma atmosfera de festa e renovação em Porto dos Ventos. A comunidade, antes marcada pelo silêncio e abandono, agora se reunia ao redor da praça principal para celebrar a realização do que parecia impossível. O festival Maré Viva ia além de um simples evento. Era o símbolo de uma virada na história do vilarejo, um marco que unia passado, presente e futuro em uma só celebração. As barracas coloridas alinhavam-se entre as ruas de pedra restauradas, exibindo o melhor da produção local. Peixes frescos pescados com cuidado, frutos cultivados em solo reanimado, artesanatos que refletiam a alma do mar e das serras vizinhas, e pratos tradicionais preparados pelas mãos que carregavam a memória de gerações. No centro, o coreto recém-pintado servia como palco para as músicas e danças típicas, embaladas pelo som do violão, da percussão e da voz de jovens e idosos em harmonia. Aurélio subiu ao palco, o rosto iluminado pelo sol que começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu com tonalidades de laranja e púrpura. Ele sabia que aquele momento era a recompensa coletiva por meses de luta, superação e fé retomada. Amigos de Porto dos Ventos, começou sua voz firme ecoando entre as casinhas e árvores. Há pouco tempo este lugar era um sonho distante para muitos. Quem aqui imaginaria que hoje estaríamos celebrando, unidos, a força que nasce da solidariedade e do trabalho conjunto? O público respondeu com aplausos e olhares emocionados. Entre eles, Catarina observava com um misto de orgulho e humildade, lembrando-se da noite em que abriu sua porta para aquele homem que havia se tornado a peça fundamental para essa transformação. Esse festival não é apenas para comemorar a colheita ou o retorno das famílias, continuou Aurélio, mas para celebrar a esperança que permanece viva, mesmo nos momentos de maior tormenta. Fez uma pausa para respirar, os olhos encontrando os rostos conhecidos espalhados pela praça. E essa esperança não seria possível sem a bondade exemplificada por alguém que nos ensinou a dar sem esperar, a confiar no poder da generosidade. Ao mencionar isso, chamou Catarina ao lado e a multidão explodiu em aplausos. Ela subiu ao palco,
o rosto ruborizado, e juntos compartilharam um momento de reconhecimento que simbolizava a união entre passado e futuro. Em seguida, Aurélio detalhou os próximos passos do projeto comunitário, incluindo a construção de um centro de processamento para o pescado e os frutos locais, que elevaria a qualidade dos produtos e ampliaria o alcance das vendas para além das fronteiras da vila. Falou também sobre a implementação de um programa de turismo sustentável que incentivaria os visitantes a conhecerem e respeitarem a cultura e o ambiente de Porto dos Ventos, garantindo que o crescimento econômico andasse lado a lado com a preservação da identidade. A cerimônia finalizou com a entrega simbólica de um presente a Catarina, uma pequena escultura feita por artesãos locais, representando uma concha que guarda uma pérola luminosa. Essa concha é a nossa gratidão, disse Aurélio, por ter aberto sua porta e seu coração, nos lembrando que a riqueza verdadeira está em cuidar uns dos outros. Enquanto a música continuava e os moradores dançavam sob as estrelas que começavam a brilhar, Catarina sentiu uma paz profunda. Era como se o vilarejo tivesse finalmente encontrado seu batimento, um ritmo que combinava esforço, amor e respeito. Naquela noite, enquanto o som do mar se misturava ao riso das crianças e canções animadas, Porto dos Ventos não era mais um lugar esquecido pela tormenta, mas um farol de esperança e renascimento. O mendigo que pedira abrigo na tempestade não só adquirira as terras, mas devolvera à vila uma vida plena, com significado e propósito. O sol começava a se pôr atrás das serras que abraçavam Porto dos Ventos, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura, enquanto Catarina observava da varanda de sua casa o vai e vem tranquilo dos moradores que agora viviam ali com um brilho diferente no olhar. A vila transformara-se, não só fisicamente, mas no coração das pessoas que escolheram ficar, voltar ou nela acreditar de novo. Naquela noite silenciosa, o murmúrio das ondas ao longe parecia contar segredos antigos e promessas futuras. Catarina sentia uma leveza no peito, um sentimento de missão cumprida e esperança renovada. Seu gesto simples de abrir a porta para um estranho naquela noite tempestuosa desencadeou um ciclo de renascimento que ultrapassou qualquer expectativa. Enquanto ela se preparava para fechar as janelas e se acomodar, uma pergunta passou por sua mente, uma reflexão profunda que queria compartilhar com quem acompanhava aquela história. Quantas vezes na vida, um simples ato pode mudar o destino não só de uma pessoa, mas de uma comunidade inteira? A transformação de Porto dos Ventos não fora instantânea nem fácil. Passara por etapas de dúvidas, conflitos, resistências, mas sobretudo por uma construção contínua de confiança e solidariedade. O vício da desconfiança transformou-se em diálogo. O abandono tornou-se cuidado mútuo. E no centro disso estava a generosidade intrínseca de Catarina, que nunca imaginara o impacto de sua hospitalidade. Tendo vivido quase toda a sua vida naquela vila, a senhora sentia-se parte de uma história maior. Uma história que agora pertencera não só ao passado, mas a um futuro vivo. Um futuro que pulsava nas mãos dos jovens que voltavam para ficar, nas oficinas que proliferavam pela vila, na escola nova que estava sendo construída para abrir portas e horizontes para as próximas gerações. Nesse momento, Catarina decidiu que precisava dividir essa mensagem com todos que assistiam e escutavam aquela narrativa. Afinal, histórias como essa são reflexos do poder que cada um possui de transformar seu entorno. Encostou-se na moldura da porta e, com a voz suave, começou. Você que está acompanhando esta história, onde quer que esteja, já parou para pensar no poder que tem um ato simples? Um gesto pequeno que pode semear esperança, mudar trajetórias e criar comunidades? Ela fez uma pausa, sentindo a força das palavras que ecoariam além da fantasia e do conto. Quantas portas você já abriu? Quantas vezes convidou um desconhecido para sentar-se à mesa? Porque a verdadeira riqueza não está nas posses, mas no que compartilhamos com os outros. A câmera imaginária se aproximava mais de Catarina, enquanto ela continuava. A bondade não deve ser motivo de surpresa ou esperança ocasional. Deve ser um modo de vida, uma chama a ser alimentada todos os dias, mesmo quando o mundo parece fechar portas. E completou com um sorriso sereno. Se algo aprendi em Porto dos Ventos, é que a transformação começa na conexão, na capacidade de enxergar no outro, não um estranho,
mas uma oportunidade de sermos melhores juntos. Com essa reflexão, convida o espectador a participar, a agir, porque cada um pode ser uma porta aberta, uma mudança dentro do próprio bairro, cidade, comunidade. E essa rede de gestos, mesmo pequena, cria ondas gigantes que alcançam além da nossa imaginação. Para engajar, Catarina formulou uma pergunta simples, porém profunda, que instigava o público a interagir e refletir. E você? Qual foi a última vez que abriu sua porta, literal ou figurativamente, para alguém que precisava? Você acredita que um gesto de bondade pode mudar mais do que uma vida? Pode transformar um lugar inteiro? Ela convidou o público a compartilhar nos comentários a sua própria realidade, o lugar onde está assistindo, e como pensa que pode transformar seu mundo com ações simples. Ao encerrar, Catarina reforçou o convite para espalhar a mensagem. Se esta história tocou seu coração, que essa sensação se multiplique. Curta, compartilhe com quem precisa lembrar da força da generosidade e inscreva-se para acompanhar histórias que renovam a fé em nossa humanidade. E assim, sob a luz suave do entardecer em Porto dos Ventos, a protagonista se despedia, com esperança de que o que começara naquela noite chuvosa, um simples ato de abrir uma porta, continuasse a ecoar nas vidas e corações muito além da vila costeira.